E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando em casa, né? Esperando essa pandemia passar, uma hora vai passar, uma hora a gente vai estar bem, vai se encontrar. Hoje a gente vai corrigir, né, e ao mesmo tempo recapitular o assunto que a gente vai ter nesse momento. Então eu vou corrigir aqui com vocês, né? Vou ler aqui e corrigir com vocês o exercício da página 68 e 69, que já tem passado na aula passada. Se vocês não fizeram essa atividade, então vocês param o vídeo, vão responder a atividade, e depois vocês voltam para pegar a correção e os comentários, certo? É importante que vocês tenham que fazer as atividades, porque vocês, tentando fazer sozinhos as atividades de vocês, vocês vão avaliar o grau de compreensão que vocês estão tendo do assunto, certo? Ou seja, o quanto vocês conseguiram assimilar do assunto. Então é importante, se vocês não fizeram, quem não fez aí a atividade, para o vídeo, vai responder e depois volta, certo? O vídeo vai estar aí para vocês acessarem o dia inteiro, certo? E acumula, né? Se você não viu hoje, na próxima aula de ciência, vocês vão ver que os vídeos vão ficando todos acumulados lá na plataforma. Então quem não viu, quem não fez a atividade, vai responder a atividade, página 68 e 69, certo? E aí depois você volta para o vídeo para ver os comentários e a correção, certo? Quem viu, quem já fez, aliás, então vamos aqui começar, vamos acompanhar, peguei o material de vocês, certo? E vamos dar prosseguimento aqui a essa atividade. Então, vamos seguindo lá. Na primeira questão, afirma o seguinte, né? Ou no caso não afirma nada, no caso pergunta, deixa eu tirar aqui da frente do microfone, senão eu não pego o áudio. Então ele pergunta o quê? Primeira questão, página 68, certo? Então ele está lá. O que representa o fenômeno da fecundação? Onde ocorre? Então o que é a fecundação? A fecundação, ela vai ser o encontro, ou seja, o momento da entrada do espermatozoide no óvulo. Então nesse momento que o espermatozoide encontra o óvulo, que ele tem lá a liberação da crossoma, né, a passagem pela zona, pela corona radiada, pela zona pelúcida, ou seja, no momento em que o espermatozoide, o seu corpo, né, sua peça intermediária e flagelo, lembra que eles ficam fora. Então quando eles têm entrada no óvulo, a gente vai dizer que ali aconteceu a fecundação, certo? A fecundação, ele vai representar a entrada do espermatozoide no óvulo, ou o encontro do espermatozoide com o óvulo, não tem o encontro e entrada, né? Qualquer coisa que vocês botarem assim está correto, né? Então a entrada do espermatozoide no óvulo, ele representa a fecundação. E a pergunta onde é que ele acontece? Ele acontece nas tubas uterinas, né? Então a fecundação, ela só acontece nas tubas uterinas, ou seja, ela não acontece no ovário, ela não acontece nas fímbrias, ela não acontece no útero. A fecundação, ela só ocorre nas tubas uterinas, que antigamente chamava de trompas de Falópio. Então vocês botarem trompas de Falópio não está errado não, porque vocês ainda encontram em algumas fontes como trompas de Falópio, certo? Então não se preocupe não, quem botou trompas de Falópio. Então nas tubas uterinas ou nas trompas de Falópio, qualquer um dos dois tá certinho, não tem problema não, certo? Beleza? Vamos lá para a segunda questão então agora. Ao fim de cada ciclo menstrual, ocorre o sangramento conhecido por menstruação. Qual é a origem desse sangue? Ou seja, qual é a origem desse sangue que sai naquilo que a gente chama de menstruação? Então o que você pode botar? Pode dizer que é o revestimento interno do útero, certo? Que ele vai descamando quando não há gravidez. Então você pode dizer que é o processo de descamação das paredes do útero, o processo de liberação do revestimento do útero, ou processo de liberação do endométrio, ou seja, o processo de descamação do endométrio, que é aquele tecido hipervascularizado que ganha volume, ou seja, que se desenvolve durante o ciclo menstrual. Então qualquer uma das, vocês colocaram respostas que permeiam por todas estas, a liberação do revestimento interno do útero, o processo de descamamento da parede do útero, a liberação das paredes uterinas, a liberação do endométrio, o descamamento do endométrio, tudo isso, qualquer um dessas que se colocou, está certinho, certo? Então, se a resposta de vocês passou por esse espectro de possibilidades, resposta certa, beleza? A gente viu lá, isso tudo acontece quando não há gravidez, né? Lembre lá que o primeiro sinal de gravidez é quando não vem a menstruação, certo? E obviamente se a pessoa teve relações sexuais, né? Se a pessoa não teve relações sexuais e
atrasou a gravidez, aí provavelmente outro fator, atrasou a gravidez, né? Atrasou a menstruação, aí deve ser muito provavelmente algum outro fator que é bom ir no ginecologista para investigar, certo? Se atrasar demais, principalmente. Uma semana, 10 dias, 15 dias. Eu derrubo o livro aqui. Bora lá então. Terceira questão. Por que a ausência de menstruação pode ser um dos primeiros sinais da gravidez ou de gravidez? Então o que acontece é o que eu falei, né? Quando tem a gravidez, a mucosa do útero, ou seja, o endométrio, a parede uterina, ela não se descama, ou seja, ela não se solta, certo? Então não tem a descamação da parede do útero, já que abriga o embrião em desenvolvimento. Ou seja, o que acontece? Porque a ausência de menstruação é o primeiro sinal de gravidez? Porque quando acontece a nidação, quando o embrião ele se fixa na parede uterina, no endométrio, ele vê uma série de sinais, né, e liberação hormonal que impede que o processo de contração do útero aconteça, ou seja, que o processo de descamação da parede uterina, do endométrio, ele aconteça. O que acontece? Se acontece a descamação, como o embrião ele ficar preso na parede do útero, se tiver o descamamento, se tiver a liberação da parede uterina, o embrião sai junto, né? Então, quando acontece o processo de nidação, existe uma série de fatores, sinais hormonais no corpo da mulher que impedem que esse processo aconteça, certo? Porque senão, aí, no caso, a pessoa vai sofrer que a gente chama de um aborto natural. Então, a ausência de gravidez, eu só falo isso, a ausência de menstruação é um sinal de gravidez por isso, certo? Porque o embrião, ele sinaliza para o corpo materno que a não liberação ou não processo de descamação da parede uterina, né? Da mucosa uterina ou do endométrio. Qualquer um desses termos está certinho, certo? Então é por isso que esse processo ele não ocorre, beleza? Então aí tá, o primeiro sinal é isso, ou seja, porque como o embrião se prende na parede do útero, se ocorresse a liberação da parede uterina, então o embrião ia sair junto, coitado, e aí não teria gravidez, beleza? Fácil. Vamos lá, quarta questão, já falamos aqui, hein? O que representa a nidação? Então, o que é o processo de nidação? A nidação nada mais é do que, a gente já discutiu, é o processo de fixação do embrião à parede uterina, ou seja, o processo de fixação do embrião ao endométrio, é o processo de fixação do embrião à mucosa uterina, ou seja, todas essas possibilidades de resposta estão corretas, né? Então, a escolha aí a que mais agrada a vocês. Então tudo aí está certinho, certo? Qualquer uma dessas possibilidades que vocês optarem aí vai estar correta. Beleza? Facinho. Fácil demais, né? Vamos lá para a quinta questão. Só os mamíferos têm placenta verdadeira, certo? Por que ele está dizendo isso? Só os mamíferos têm placenta verdadeira. Porque tem alguns casos de... Lembra quando a gente falou dos peixes? Eu falei dos condrictes, né? Dos peixes cartilaginosos, no caso do tubarão, da raia. E aí eu falei que eles são vivíparos, né? Ou seja, que o embrião e o feto ele se desenvolve ligado ao corpo materno, fora de um ovo. E aí no caso desses peixes, do tubarão, da raia, dos que são vivíparos, eles têm uma estrutura que não é uma placenta, né? Eles não são placentários, eles não têm placenta, eles são vivíparos, eles têm estruturas embrionárias, mas não são uma estrutura como placenta, ou seja, não é uma estrutura de desenvolvimento materno fetal, certo? Então é por isso que ele está falando aí que só os mamíferos têm, eles não dizem só os mamíferos têm placenta, ele está dizendo só os mamíferos têm placenta verdadeira. Porque no caso dos condrictes, eles têm uma que chamaria de uma placenta falsa, certo? Não é uma estrutura materno fetal, é só uma estrutura materna e ela tem características completamente diferentes, né? Não lembro se eu comentei isso com vocês lá no Peixes, não falei da reprodução dos peixes, mas estou trazendo aqui para vocês para complementar, né? Então ele fala aqui que... Então vamos lá. Então ele diz aqui, só os mamíferos têm a presente na placenta verdadeira. Qual a importância dela na gravidez? Para que serve a placenta? A placenta serve para quê? Ela vai fornecer aqui oxigênio para o feto, né? Ela vai oferecer nutrientes para o feto, ela vai retirar, ou seja, ela vai ser responsável pelas trocas gasosas, né? Então vai mandar oxigênio para o feto, vai tirar o gás carbônico do feto, ela vai recolher os resíduos, né? Então os produtos da respiração celular, ou seja, os produtos da digestão
celular, ou seja, aqueles nutrientes que estão chegando nos embriões, quando eles forem processados na célula dos embriões, o resto vai ser retirado via placenta, ou seja, as substâncias tóxicas que são produzidas naturalmente no corpo do feto, eles vão ser retirados via placenta, certo? Então ela é responsável pelo quê? Por levar oxigênio, nutrientes para o feto e é responsável por coletar esses resíduos, né? Essas substâncias que sobram e que não devem ficar no corpo do feto, que pode atrapalhar inclusive o seu desenvolvimento normal. Então esses processos são processos que são fundamentais e são realizados pela placenta, certo? Então todos os mecanismos são feitos pela placenta, beleza? Então vocês colocaram qualquer coisa desse tipo aí que passe por essas possibilidades de resposta, então tá certo, viu? Então qualquer coisa muito parecida aí, fala, ela leva oxigênio, água, nutrientes, certo? Não tem problema. Que isso aí vai estar na resposta correta. Vamos lá agora para a sexta questão. Quanto tempo dura a gestação humana? Quando um bebê é considerado prematuro? Então a gestação humana ela vai durar em média, né? Em média não, ela vai durar 9 meses ou 40 semanas, certo? Olha, no livro de vocês, se eu não me engano, ele considera um bebê prematuro quando ele nasce com menos de 39 semanas. Eu não acho essa informação a mais correta, certo? É considerado prematuro quando o bebê nasce com ausência de alguma estrutura, do desenvolvimento de alguma estrutura dele não completa, ou seja, ele não completou, por exemplo, o fechamento das fendas nas brânquias, os pulmões dele não estão desenvolvidos o suficientes. Então, quando o bebê ele nasce sem estar com todas as suas estruturas prontas para que ele consiga se manter vivo de forma eficiente, eu consideraria aí um bebê prematuro, né? Então, vou dar um exemplo, meu filho não nasceu 40 semanas, ele nasceu antes, nasceu 2 semanas antes do que era esperado para ele completar as 40 semanas, ele nasceu com 38 semanas, ele nasceu tudo certinho, não foi considerado prematuro pelos médicos, certo? Porque o parto foi natural, ele nasceu sem nenhum problema, tudo certinho, né? É considerado prematuro mais quando você tem alguma estrutura, ou seja, por exemplo, o pulmãozinho dele ainda não se desenvolveu completamente, então ele vai precisar de auxílio para respirar. Então é mais considerado prematuro assim, quando nasce de 7 meses, 8 ou 35 semanas, 34 semanas, e ainda tem alguma estrutura que não está funcionando muito bem, não completou o desenvolvimento total do feto, né? Então é considerado prematuro. Eu acho muito impreciso, como está no livro de vocês, dar essa informação de que um bebê é prematuro quando ele nasce com menos de 39 semanas. Pode ser que ele seja prematuro com 38 semanas, pode ser que ele esteja com suas condições, seu desenvolvimento completo, né? Ele já pode estar maduro, com toda a sua estrutura certinha, com 38 semanas, por exemplo, e ele não é considerado prematuro, né? Então, prematuro, eu acredito mais na definição de prematuro quando o bebê nasce e alguma estruturazinha do seu corpo ainda não está completamente formada, o que isso dificulta ou pode impossibilitar a vida dele, a dependência do desenvolvimento da vida dele. Se ele não consegue respirar sozinho, o coraçãozinho dele não se formou completamente, certo? Então aí eu acho que é prematuro. Prematuro é antes da maturidade, ou seja, antes do corpo dele estar completamente desenvolvido. Beleza? Esse é o meu entendimento das leituras que eu tenho. Eu discordo um pouquinho dessa leitura simplista do livro, né, que é antes de 39 semanas. Isso foi a sexta questão. Vamos lá para a sétima questão. Diferencie parto natural de cesariana no que se refere ao local de saída do bebê. O que acontece? No parto natural, o bebê ele passa pela abertura vaginal, né? Então, ele vai passar lá pelo colo do útero, vai passar pela vagina e vai sair lá vai sair pelo canal vaginal e pela vagina, né? Então aí é o que é chamado parto natural, né? Então o bebê ele sai pelo canal vaginal. E o que é considerado cesariana é quando o bebê ele sai por um corte feito no útero, ou seja, é um procedimento cirúrgico, né? A cesariana. Então você faz um corte no abdômen, na musculatura do abdômen,
corta o útero, você faz um corte uterino e você retira o bebê via esse corte do útero, ou seja, você abre essa passagem no útero e retira o bebê. Eita, saiu o catarro. Minha lixa está muito forte. Então você faz esse corte do útero e retira o bebê via esse corte uterino, certo? Vamos lá para a 8ª questão. Marta e Márcio são gêmeos. Eles podem ser chamados de univitelinos. Por quê? Não necessariamente, né? Não necessariamente não. Não, né? Porque Marta e Márcio, eles são gêmeos. Eles não podem ser considerados univitelinos. Eles podem ser considerados, não podem ser considerados univitelinos com certeza. Por quê? Porque gêmeos univitelinos, eles vêm do mesmo zigoto, eles vêm da fecundação do mesmo óvulo, pelo mesmo espermatozoide. Ou seja, eles compartilham o mesmo material genético. Então, gêmeos univitelinos, eles não têm como nascer um menino e uma menina, certo? Eles têm que obrigatoriamente ser do mesmo sexo biológico. Por que eles têm que ter obrigatoriamente do mesmo sexo biológico? Porque eles vão ter o mesmo material genético, ou seja, eles vão ter os mesmos cromossomos sexuais. Então, ou eles têm o cromossomo XX ou XY. Em qualquer um dos casos, ambos os gêmeos vão ter o mesmo sexo biológico, certo? Porque eles têm o mesmo material genético, eles são frutos da mesma fecundação. Então, não tem como gêmeos univitelinos, que a gente chama de gêmeos idênticos ou monozigóticos, ser Marta e Márcio. Isso aqui, muito provavelmente, leva em consideração que colocou Marta o nome da menina, né, de uma pessoa do sexo feminino, e Márcio do sexo masculino. Então, nesse caso, não tem como eles serem do mesmo sexo, é impossível. Vamos aqui para a 9ª questão. Com base no que aprendeu nesse capítulo, explique como seriam gerados trigêmeos univitelinos e trivitelinos, como os da foto abaixo. Então, os trigêmeos univitelinos são aqueles gêmeos, né, que quando um único zigoto ele se divide em 3, forma 3 embriões. Então, você tem aquele zigoto, ele formou 3 embriões diferentes. Então, ali a gente tem um caso dos gêmeos univitelinos. No caso dos gêmeos trivitelinos, que são esses bebezinhos aí maravilhosos das fotos, eles são originados de 3 fecundações diferentes, ou seja, 3 ovos. Então aconteceu uma poliovulação, 3 óvulos foram fecundados por 3 espermatozoides diferentes. Então nesse caso aí vão gerar os trivitelinos, ou seja, trigêmeos não idênticos, certo? Cada um deles vem fruto de um zigoto diferente, são frutos de fecundações diferentes, são frutos de combinações genéticas diferentes. Fácil ou muito fácil? Muito fácil. 10ª questão. Reescreva no caderno a frase a seguir. No caderno, não vou riscar o livro não. Substituindo cada lacuna por um dos termos do quadro, de modo que a afirmação fique correta do ponto de vista científico. Bora lá. Então, vamos lá comigo. Reescrevendo o textinho. Os estímulos sensoriais provocam no homem a ereção do pênis, que aumenta em termos de tamanho e rigidez, né? Ficando assim preparado para o coito. Coito é a relação sexual. Na mulher, esses mesmos estímulos prazerosos levam à produção de fluidos que lubrificam a vagina. Na relação sexual, dá-se a ejaculação, durante a qual o esperma é lançado na vagina da mulher. A seguir, os espermatozoides percorrem um longo caminho subindo pelo útero até chegarem às tubas uterinas, onde poderão ou não encontrar um ovócito, né, que é o óvulo, como eu falei para vocês. Se encontrarem, poderá haver a união entre os gametas, processo chamado de fecundação. A fixação do embrião, que se forma a partir do zigoto no útero, corresponde ao fenômeno denominado nidação. Então, quais são as ordens das lacunas aí? A primeira é ereção, a segunda, relação sexual, a terceira, ejaculação, a quarta, vagina, a quinta, espermatozoides, a sexta, útero, a sétima, tubas uterinas, a oitava, ovócito, são os óvulos,
a 10ª fecundação e a 11ª é a nidação, certo? Espero que vocês tenham conseguido acertar tudinho. Esse textozinho me dá uma boa resumida, a gente vê um pouquinho dos termos que se aplicam, tudo certinho, né? Achei boa questão. Vamos lá para a 11ª questão. Observe os esquemas a seguir. Redige um pequeno texto no caderno descrevendo o que eles ilustram. Deste texto deve constar as seguintes palavras: fecundação, ovulação, nidação, gravidez. Então, o que precisa ter? O texto tem que ter o quê? O que é que vocês precisam colocar mais ou menos tem que ter no texto? Dizer lá que a ovulação, né, vai ter a liberação do ovócito, né, do óvulo, do ovário, pelo ovário. E a fecundação, ter lá dizendo que é encontro do óvulo com o espermatozoide na tuba uterina. E você pode colocar lá isso na figura A. Né? Na figura B, ilustra a nidação, implantação do embrião no útero, início da gravidez, tudo isso. Então o texto de vocês tem que ter um pouquinho de todas essas informações, certo? E explicar um pouquinho o que é fecundação, e é relacionado nas imagens, né? Então vocês podem ver aqui na imagem A, que ele está vendo lá o óvulo, quem não está com cheque, acho que se tiver com uma cheque do livro, vai estar bem ruim, bem ruimzinho de ver. Mas vocês vão ver lá que tem a bolinha verdezinha, né? Que é o óvulo saindo do ovário. Esses tracinhos que estão subindo aí são os espermatozoides, né? Que podem ir para uma tuba uterina ou para outra. Essas são as informações que estão na A, né? E na B, ou seja, na A a imagem está se referindo à ovulação e à fecundação, aí vocês constroem seu textinho a partir disso. E na figura B ele está mostrando o processo de nidação e gravidez. Ou seja, quando o embrião ele vai se formando ali ao longo da tuba uterina e fixa-se na parede do útero. Certo? Vamos lá para 12 agora. Ao engravidar, o corpo da futura mãe passa por diversas modificações. Então, vamos lá, letra A. Que modificações são representadas na imagem ao lado? Então, o que é que tem aqui na imagem ao lado, né? A imagem à esquerda mostra o seio em um período normal, né? E a imagem à direita mostra o seio com o período de amamentação. Então, veja lá que as glândulas mamárias, quando elas começam a produzir o leite, elas aumentam de volume, certo? Então, o aumento do volume das glândulas mamárias ela leva ao aumento do crescimento, ao aumento do volume do seio, né? Como elas começam a produzir leite, fica cheia de leite, então o volume do seio aumenta também, né? Então é isso que está representando aí. Então, na primeira imagem tem as glândulas mamárias pouco desenvolvidas, porque elas não estão sendo estimuladas para a produção do leite. E na segunda imagem sim, a gente tem as glândulas mamárias desenvolvidas, o aumento do volume do seio, devido ao início da produção do leite, certo? B. Quais são os processos desenvolvidos para que ocorra o que está sendo representado à direita? Então, nas primeiras semanas de gravidez, o corpo ele vai ser estimulado a produzir os hormônios mamários, né, que vão fazer com que aconteça isso, esse processo de desenvolvimento das glândulas mamárias, aumento do volume do seio para preparar o seio para a produção de leite, certo? Então ele começa no início da gravidez, esse processo de aumento do volume do seio, desenvolvimento das glândulas, para que como tem a produção lá do leite, do colostro, lá no primeiro colostro, né, e depois a produção do leite lá mais próximo ao período do parto, ou seja, quando o bebezinho ele nascer, certo? Então ele vai acontecendo esse preparo aí, acontece nas primeiras semanas da gravidez, já esse aumento do volume do seio e do desenvolvimento das glândulas mamárias. Beleza? Vamos lá para questão 13. A figura ao lado mostra o esquema do útero humano e algumas das suas estruturas. Em relação a esse esquema, responda. Que nome recebe a estrutura indicada pelo número 1? Número 1 é a placenta, certo? Então a placenta está indicada pelo número 1. B. Quais são os grupos de vertebrados que têm essa estrutura? Os mamíferos, certo? Então só os mamíferos apresentam placenta, com exceção lá dos monotrematos, né, que é do ornitorrinco, que ele é ovíparo. Mas os demais, que é a grande maioria dos mamíferos, apresenta placenta. Só tem placenta nos mamíferos, certo? Nem, como eu falei, nem naqueles condrídeos tem placenta.
Facinho, né? Vamos lá para a 14ª questão. Em várias culturas, a menstruação é abordada no conhecimento popular e até religioso. Com os colegas, entrevistem algumas pessoas que vocês conhecem e perguntem a elas. Você já ouviu falar que durante a menstruação há atividades que as mulheres não podem fazer? Quais são elas? Existe algo que as pessoas recomendam para as mulheres fazerem durante a menstruação? Como você recebeu essa informação? Então, a parte do registro da entrevista, compartilhe com os colegas que descobriram e comente suas opiniões. Considere que o objetivo da atividade não é analisar se as ideias estão de acordo com o conhecimento científico, certo? Isso é fundamental. Mas conhecer os mitos e saberes culturais. Eu espero que vocês tenham feito essa entrevista, certo? Ela é bem interessante para a gente poder entender aquilo que eu falei lá, quando falo da puberdade e da adolescência, que estava falando bastante dos ritos de passagem da adolescência e das questões comportamentais que são socioculturais, né? Ou seja, das diferenças, por exemplo, que a gente vai ter no tratamento dos indivíduos, por exemplo, das pessoas de sexo masculino e feminino, a partir, por exemplo, da interpretação cultural, religiosa, né? Do que é e comportamental do que é a menstruação, né? Então, se vocês fizerem essa entrevista, vocês vão ver que tem algumas diferenças, né? Então, vão variar. Nesse caso, não tem nada de certo nem de errado. Veja que é para falar sobre o conhecimento que as pessoas têm. Não é para debater o conhecimento científico, rígido, teórico, não. É mais do que dos saberes populares mesmo, certo? E aí quem fez essa entrevista ou quem não fez, faça. É interessante porque vocês vão identificar uma série de tabus, né? Vocês vão ver que tem certas coisas que são coisas que não estão ligadas com a biologia. São coisas que são completamente ligadas a questões sociais e culturais, certo? Então vocês vão conseguir perceber isso, que existem tabus, que tem padrões de comportamentos que eles não são, eles não existem, não são regrados porque a pessoa tem um óvulo e ela se comporta daquele jeito, ou a pessoa tem um testículo e ela se comporta daquele outro jeito, né? São coisas que estão para além da biologia, né? Que é bastante importante e se complementa com o que a gente discutiu lá na parte de sexualidade e vida, certo? Vamos aqui para a última questão. No caso, eles não tem como se reunir com ninguém, né? A não ser Bia e Luísa, estão reunidas. Reúne-se com um colega, reproduz o texto abaixo no caderno e complete com as palavras selecionadas no quadro abaixo. Então lá no quadro lá, fecundação, 30 óvulos, ciclo, ovário, 28 meses. Então, a menstruação eliminada do corpo da mulher, geralmente em ciclos de 28 dias, ocorre quando não existe a fecundação do ovócito liberado por um dos ovários. Aí dá para fazer cada um sozinho o seu, mas tá aí o complemento, né? 28 dias, fecundação. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês continuarem com dúvidas, me mandem as dúvidas, certo? Que eu tiro as dúvidas de vocês sem problema nenhum. Não deixem de mandar as dúvidas, não guardem as dúvidas para vocês, não tem problema. Tem lá que ao final do vídeo eu deixo meu e-mail, Instagram, vocês podem mandar as dúvidas. E também tem o e-mail da plataforma, que vocês podem enviar as dúvidas pelo e-mail da plataforma, que o Luciano me encaminha também. Então, e aí eu respondo a vocês de volta, certo? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente já vai entrar no tema final, né? Da parte de reprodução, que é a parte de saúde e sexualidade. Então a gente nós vamos discutir um pouco sobre a questão da saúde do indivíduo, a gente vai falar um pouco sobre as infecções sexualmente transmissíveis, e a gente vai falar também sobre alguns cuidados, como a ida ao ginecologista, ao urologista, aos cuidados para a prevenção da saúde, que vai para além de simplesmente não ter doenças, ou no caso, como a gente está discutindo, a reprodução sexual e a reprodução humana, né? Não vai tratar apenas vamos tratar das infecções sexualmente transmissíveis, falar como é que você pode pegar elas, quais são os sintomas, mas vamos falar também de outros aspectos que envolvem a parte de saúde e sexualidade, né? A parte do autoconhecimento, do autocuidado, do conhecimento científico sobre a reprodução humana e dos cuidados que a gente tem que ter, do diálogo com nossos pais, com nossa mãe, com quem a gente tem confiança, certo? Fiquem bem, se cuidem, gente, atentem às orientações dos órgãos públicos de saúde, os sérios, né, principalmente. Sempre fiquem atentos às orientações da Organização Mundial de Saúde, lavem bem as mãos, se for por um acaso tiver que sair de casa, lembre de usar máscara, é fundamental, porque a máscara protege você e protege
as outras pessoas também. Se cuidem, fiquem bem, leiam muitos livros, assistam muitos filmes, assistam muitas séries, assistam as videoaulas, todas as videoaulas, façam os exercícios e guardem um tempinho para você fazer um pouquinho de tudo, porque a gente sabe que é difícil, né, ficar em casa, nesse isolamento, mas é importante a gente manter nossa mente, nosso corpo sadio e ocupar, né? Então leia o máximo de livros que vocês conseguirem, quem não tem o hábito de ler, vá ler, pegue um livro na sua casa, sempre tem um livrinho, uma revista, leia. Não fique só no videogame, né? Pode ficar no videogame, mas ficar no videogame, assistir as videoaulas, todas, fazer as atividades. Isso aí para um tempinho do seu dia a dia para se fazer um pouquinho de cada coisa, né? Que já esse período passa. A gente se vê na próxima videoaula. Tchau, um abraço.